E aí, seja bem-vindo ao vídeo que vai te ensinar a falar qualquer coisa em inglês. E não é clickbait. Tá, mas vou deixar claro, eu não vou te ensinar como saber todas as palavras em inglês. Isso aí você vai ter que estudar e é com o tempo. Mas eu vou te explicar de forma bem clara e simples como você vai conseguir falar tudo o que você quer falar, no que diz respeito à estrutura. Então vamos lá. Para contexto, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, mas agora eu moro em Curitiba. Então é importante que vocês saibam disso. Então vamos lá. Como é que eu falaria isso? I live in Curitiba. I live in Curitiba. Se a gente for quebrar essa frase de forma gramatical, relaxa, eu não vou focar em gramática, mas tenho que explicar um negocinho aqui pra vocês antes. A gente tem sujeito, verbo e complemento. I é o sujeito, live é o verbo, em Curitiba é o complemento. Olha que interessante, basicamente todas as frases do inglês seguem essa estrutura, com algumas exceções, mas a gente vai ver isso lá na frente. Por exemplo, they have a dog. Sujeito, verbo, complemento. My bedroom is white. No caso, o sujeito foi my bedroom. Beleza? Só que ninguém fala inglês fluentemente só falando I have a dog. My house is big. I live in Curitiba. She is beautiful. Correto? Porque esse aí eu sou um robô, ninguém vai falar de forma quebrada. Tem uma diferença muito grande, correto? Se eu falar pra você simplesmente I live in Curitiba. Ou então, I live in Curitiba because I met my wife online, so I decided to move here because I wanted to live with her. Caraca, bichão, não seguiu a estrutura que falou aí não. Calma que eu segui sim, eu segui várias vezes a estrutura. Vamos lá? I live in Curitiba. Segue aquilo. Sujeito, verbo, complemento. I live in Curitiba. Complemento pode ser qualquer coisa, tá? Aí depois o que tem? I met my wife online. Eu conheci, né? I met my wife online. Eu conheci minha esposa online. Aí depois, I decided to move here. Eu decidi me mudar, mesma estrutura. I decided to move here. É o complemento, to move here. E depois o que a gente tem? I wanted to live with her. Então você sempre vai seguir isso. Tá, mas as outras palavras desse, because, esse so... Então são exatamente as palavras que vão te permitir criar frases longas. Então conectores são palavras que, como o nome diz, conectam duas frases. Alguns exemplos bem básicos de conectores são esses aqui, ó. And, né, para incluir alguma coisa, é o e. Because, né, para explicar alguma coisa, é o porquê. So, é para ter uma conclusão lógica, é o então, ou então por isso. E o but, que é para você contrastar, é o mas. E sabe o que é interessante dos conectores? Quando você usa o conector, você reseta a estrutura. Então, um exemplo bem simples. I live in Curitiba. Segui a estrutura lá, né? Because my wife is from Curitiba. I live in Curitiba, sujeito, verbo, complemento. Because, você reseta a estrutura. My wife lives in Curitiba. Repete a estrutura. Então, basicamente, você falar inglês fluentemente é uma sequência onde você usa essa estrutura básica, conector, estrutura, conector, estrutura, conector. Outro exemplo. I like pizza. Uma frasinha mequetrefe de aula 1 básico 1. Porém, olha a diferença como é que fica se eu incluir conectores numa frase. Pizza is my favorite food, but I don't eat pizza every day because it's very expensive, so I only eat pizza sometimes. Caso isso seja básico, mesmo que você não tenha entendido todas as palavras, como eu falei, isso aí você pega com tempo e prática. Mas a estrutura, de novo, tá aí, como vocês podem ver. Tô deixando tudo coloridinho pra ficar claro. Pô, então é só memorizar as paradas aí? Não! Porque são muitos outros conectores. Por exemplo, assim como no português a gente tem vários conectores, a gente tem mas, porém, contudo, todavia, entretanto. No inglês a gente tem várias formas de você falar a mesma coisa. Então entra de novo naquela questão que eu falei de você memorizar. Por exemplo, além do but, você tem, por exemplo, however, que é a mesma coisa, só que a estrutura é um pouquinho diferente. O so pode ser that's why. O and pode ser then. Vou dar outro exemplo aqui. I live in Curitiba now. However, I'm not from here. I'm from Rio de Janeiro. But I came to Curitiba in 2011 because my wife is from Curitiba. And we decided to live together. Then we bought an apartment very quickly because my student helped me. And now I live in Curitiba with my wife and 3 daughters. Você viu como a estrutura se repete o tempo todo? O ponto é que, como você pode ver, o complemento, tal da parte do complemento, é exatamente onde vai um montão de outras coisas do inglês que não exatamente são conectores ou verbo e sujeito. Mas que também são coisas que você vai aprender se você me seguir, se você se inscrever no canal, porque eu vou trazendo conteúdo para você entender tudo. Mas não vai embora ainda não, tem homework para você, tem uma lição de casa. Baseado nesses conectores básicos que eu expliquei lá no início, eu vou deixar 5 frases incompletas para vocês completarem e deixar nos comentários qual que seria o seu complemento para essas frases. Beleza? As frases são essa aqui, ó. I'm a vegetarian, so... Mesmo que você não seja vegetariano, entra no personagem, tá? I will not go to work today because I like to play video games, but I study English because I don't have a lot of money, so... Beleza? Responde aí com teu inglês, checando no máximo palavras soltas, mas não a frase toda num tradutor.
Por quê? Eu queria que você respondesse isso aí nos comentários com o inglês que você tem, porque eu vou corrigir os seus erros. Então, se você quiser pesquisar alguma coisa no tradutor para te ajudar a criar a frase, beleza, vai lá. Só que não bota a frase completa que você quer. Procura a palavra separada, mas construa a frase do jeito que você consegue construir, porque daí o time check vai corrigir o que você deixar nos comentários. Beleza? E antes de ir, deixa o teu like e até a próxima. Falou!